Agora, na Rede 316, o programa De Volta às Escrituras, com o pastor Rafael Abdala. Abra sua Bíblia, por favor, em Números capítulo 13. Nós vamos ler nessa noite alguns trechos de 2 capítulos do livro de Números. Então, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Continuamos a nossa série Simplifique. E desta feita, simplifique o pessimismo. O pessimismo. Estamos em Números, capítulo 13. Todos achamos? Então diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. E disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. A partir do verso 25 agora, ainda capítulo 13, verso 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes e verdadeiramente essa terra mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós até aqui. Amém? Eu não conheço nenhuma pessoa, e nem posso me incluir entre elas, que está todo dia bem. Aliás, eu desconfio muito das pessoas que todo dia estão muito bem. A vida tem os seus reveses, viver tem os seus ônus. É difícil estar bem o tempo todo. É difícil estar com as emoções equilibradas o tempo todo. É difícil manter um otimismo o tempo todo. Às vezes nós olhamos as notícias, as tempestades que nos cercam e as tempestades que nos habitam, e o pessimismo vai tomando conta de nós. O que ele é? Ele é algo que nos habita, que nos faz pensar que no final as coisas vão dar errado. E que se existem possibilidades de algo dar certo, são elas muito diminutas, ao passo que as possibilidades de dar errado são grandiosas. O pessimismo acaba com casamentos antes da hora. O pessimismo faz com que a gente deixe de entrar por portas que Deus abriu, por nos acharmos incompetentes para acessar essas portas. O pessimismo nos paralisa. E eu quero então dividir o sermão dessa noite em 3 partes. O texto fala para nós de 12 homens. 12 homens que foram escolhidos por Moisés para espiar a terra da promessa. Para verificar se aquele local que Deus prometeu ao seu povo era tudo o que diz ser mesmo. 12 homens. Então, no primeiro momento desse sermão, nós vamos analisar esses 12 homens. Depois, nós vamos analisar os 10 homens que deram um relatório pessimista sobre a terra. Em último lugar, vamos analisar os 2 homens que deram um relatório otimista sobre a terra. Então, sem delongas, fique com a sua Bíblia aberta, por favor. O que há de bom nos 12? Todos os 12. Os 10 que voltaram com um relatório pessimista, os 2 que voltaram com um relatório otimista, todos são iguais em algumas coisas. Em primeiro lugar, repare comigo o verso 1 do capítulo 13. Os 12 foram escolhidos porque eram os melhores. Diz assim o versículo 1 e 2.
Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual o quê? Príncipe entre eles. Então os 12 selecionados eram os melhores. Era uma nata das tribos de Israel. Cada um desses 12 nessa seleção de Moisés não era gente medíocre. Não era gente apequenada, não. Os melhores foram escolhidos. Os príncipes de cada tribo foram escolhidos. Gente boa, gente grande. Gente que olha para um desafio e encara um desafio. Gente com tônus muscular. Gente com envergadura moral. Gente grande. Os 12 eram grandes. Os 12 eram os melhores. Segundo lugar, os 12 tiveram coragem de executar a tarefa. Os 12 foram até Canaã, os 12 espiaram Canaã e os 12 voltaram. Mesmo correndo risco de vida, mesmo correndo dos mais variados tipos de risco, são 12 homens grandes, são 12 potências morais que não entregam um desafio no meio do caminho. Todos os 12 foram, todos os 12 voltaram. Mas em terceiro lugar, versículo 23 do capítulo 13. Os 12 se empenharam em conhecer a realidade da terra. Diz o verso 23 assim: depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. O que eles fizeram? Os 12 foram conhecer a realidade da terra. Então perceba, não são apenas 12 homens competentes, são 12 homens que têm senso de missão e são 12 homens que fazem exatamente o que lhes foram atribuídos, as competências que lhes foram atribuídas. Eles pegam um pedaço daquela terra, eles pegam pedaços da plantação daquela terra para levar como prova que de fato a terra é tudo o que Deus disse que a terra é. Uma terra que mana leite e mel, uma terra frutuosa, uma terra boa, uma terra agradável. Tudo o que Deus prometeu está naquela terra. E os 12 fazem questão de fazer uma leitura do cenário. Eles extraem pedaços dos frutos, eles extraem pedaços das árvores, eles extraem pedaços dos figos, e todos, por sua vez, voltam com esse relatório. Mas em quarto lugar, repare o verso 25. Todos os 12 completaram a sua tarefa. Diz o verso 25 assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Então quem são esses 12? É gente que cumpre a tarefa. Quem são esses 12? É gente que olha para uma missão e diz: eu vou cumprir essa missão. Quem são esses 12? Esses 12 são homens hábeis, são príncipes do povo, são homens fortes e que concluem a tarefa. A tarefa não era espiar a terra, espiaram a terra. A tarefa não era ficar 40 dias lá, mesmo debaixo de risco, mesmo debaixo de homens grandes que ali habitavam, mesmo correndo o risco da própria vida, eles ficam os 40 dias. Os 12 são homens que não arredam da missão que têm. Bem, geralmente quando nós pregamos esse texto, é um texto muito conhecido, nós focamos na miséria dos 10. Nós focamos no erro e no pessimismo dos 10, mas nós não podemos esquecer que todos os 12 eram homens fortes, eram homens valentes, eram homens comprometidos, todos eles. Eu não sei se você conhece pessoas que não terminam nada do que faz, que começa vários projetos e não termina nenhum dos projetos que colocou a cabo de fazer. Gente que tenta aqui, tenta colar e vai abrindo várias frentes, especialista em muitas coisas, na verdade não é especialista em coisa nenhuma. Esses homens não são assim. Esses homens recebem uma missão e a missão a eles dada pode ser considerada uma missão cumprida. Qual é a missão? Espiar a terra. O que eles fizeram? Espiar a terra. Qual é o período? 40 dias. Quanto tempo eles ficaram? 40 dias. Nenhum dos 12 desertou no 20º dia. Nenhum dos 12 desertou no 30º dia. Eles ficaram lá os 40 dias. Esses 12 são homens competentes, são homens valentes, são homens que dão cabo das tarefas que lhes são atribuídas. Mas em segundo lugar, vamos analisar nessa noite o pessimismo dos 10. Olha comigo, por favor, o verso 28 do capítulo 13.
No que consiste o pessimismo dos 10? Tendo analisado os 12, vamos então analisar os 10. No que consiste o pessimismo deles? Primeiro, eles se esqueceram de quem Deus é. Eles se esqueceram de quem Deus é. Olha o relatório dos 10 no verso 28. O povo, porém, que habita nesta terra é um povo poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. E também vimos ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak. O que são os filhos de Anak? São homens gigantes. Os filhos de Anak aqui, no contexto desse texto, são homens de grande estatura. Homens grandes. Um dia eu fui ao supermercado, e eu não sei o que aconteceu naquele sábado de manhã, que todo mundo resolveu ir no supermercado e não tinha vaga para todo mundo estacionar. E eis que diante da vaga que eu vislumbro, crendo ser uma obra do anjo da vaga, eu paro com o meu carro assim para entrar na vaga, e eis que vem um outro carro. Sob a minha ótica, sob o meu pensamento e sobre o meu senso reflexivo, eu desabafo aqui que eu cheguei primeiro. Ah, mas eu cheguei primeiro. A vaga era minha. O homem que chegou depois, mas que embicou do tipo, eu não saio daqui, sai do carro. E quando o homem sai do carro, eu falei, a vaga é sua, querido, na verdade. Eu nem gosto de supermercado, né? A verdade é que a vaga é sua, querida. A vaga é sua. Eu cheguei depois. O homem me reconheceu, pastor. Eu falei, querida, a vaga é sua de jeito nenhum, pastor. Você é um homem de Deus. E o homem de Deus tem que atravessar. Eu falei, é o que eu queria dizer. A vaga é minha. Eu cheguei primeiro. Eu sou um homem valente. Eu vou me amedrontar por causa de qualquer gigante de 2 metros? Presta atenção, meu pai criou um homem, não foi um garoto, pelo amor de Deus. Tem gente que é grande demais. E você não deve se meter com gente grande demais. É isso que eles estão dizendo aqui. A terra é boa, a terra é frutífera, a terra de fato é uma terra, conforme Deus prometeu, que mana leite e mel. Porém, o povo é grande. E as cidades são muito fortificadas. O que os 10 não têm? Os 10 não têm a noção de quem Deus é. Os 10 se esqueceram que aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Os 10 se esqueceram que se Deus colocou diante deles uma terra e prometeu para eles uma terra que mana leite e mel, pode haver gigantes, pode haver muralhas fortificadas, pode haver grandes palácios, pode haver gente muito habilidosa, mas se Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir a palavra que empenha. Os 10 então se esquecem de quem Deus é. Em segundo lugar, ainda no versículo 28, os 10 se deixaram vencer pelo medo. Os 10 se deixaram vencer pelo medo. E eu justifico aqui na parte final. Também vimos ali os filhos de Anak, homens gigantes. Qual o problema do pessimista? O pessimista tem medo até de que as coisas deem certo. Porque tem coisa da nossa vida que quando dá certo, dá trabalho. Tem portas que Deus abre, que se por ela nós entrarmos, serão portas de provisão, portas de benefício, portas de dignidade, portas de uma vida melhor, mas dá trabalho passar pelas portas que Deus abre. O pessimista tem medo do amanhã, porque ainda que o amanhã dê certo, vai dar trabalho para nós. Nós temos grandes ideias, você tem boas ideias. Você quer investir, você quer empreender, você quer fazer o que quer que seja. E um dos grandes problemas de tentar é dar certo, porque depois que dá certo, você vai precisar ralar. Depois que dá certo, você vai precisar trabalhar. Depois que dá certo, você não vai poder se entregar à preguiça, você não pode ser um claudicante, um irresponsável. O pessimista tem medo, inclusive, de que as coisas deem certo, porque se der certo, a gente vai ter que suar a camisa. Se der certo, a gente vai ter que sair do ostracismo. Se der certo, a gente vai ter que levantar do sofá.
Então, eles se esquecem de quem Deus é e eles se esquecem da coragem de homens valentes. Detalhe importantíssimo para a interpretação desse texto, me permite insistir. Nós não estamos falando de homens covardes, nós não estamos falando de meninos, nós não estamos falando de gente ruim, nós estamos falando dos príncipes do povo. Nós estamos falando de homens valentes, homens habilidosos. Nós estamos falando da nata de Israel. E essa gente se viu amedrontada diante de um novo desafio. Então, qual é o problema do pessimismo dos 10? O problema do pessimismo dos 10 é que eles não sabem quem Deus é e eles se entregam ao medo. Terceiro, eles se entregam à incredulidade. Versículo 31. E a incredulidade se manifesta de pelo menos duas formas. Primeira delas, verso 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos. O que é isso? Sentimento de fraqueza. O pessimista naturalmente se sente fraco. O pessimista naturalmente se sente incapaz de um novo desafio. Olha qual é o relatório dos 10. Nós não poderemos. Segundo, complexo de inferioridade. Porque aquele povo é mais forte do que nós. Grife isso no final do verso 31, porque aquele povo é mais forte do que nós. Complexo de inferioridade. Mesmo sendo homens valentes, mesmo sendo homens preparados, mesmo sendo homens poderosos, esses homens, quando olham para o outro inimigo, eles se sentem apequenados, complexados, inferiores. Uma das coisas mais lindas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é que Ele nos ensina a não pensarmos além de nós mesmos. O nome disso é humildade. Você não pode pensar além de si, mas o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo também nos ensina a não pensarmos aquém de nós mesmos. Eu não penso sobre mim além do que sou, mas eu também não penso sobre mim aquém do que sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem sou em Cristo. Eu sei o revestimento de poder que o Espírito Santo, derramado sobre toda a carne, derramou-se sobre a minha vida. Você precisa ter noção das suas habilidades, das suas competências, daquilo para o que Deus te chamou. Se é verdade que ninguém pode ser bom em tudo, também é verdade que todo mundo pode ser bom em pelo menos alguma coisa. Então, à luz do Evangelho, o complexo de superioridade é um pecado, o pecado da arrogância. Mas à luz do Evangelho, o complexo de inferioridade é igualmente um erro de alvo. O que eles estão dizendo aqui, aquele povo é mais forte do que nós. Mas o pessimismo ainda se revela, repare comigo no verso 32, num impulso de incredulidade. Porque incredulidade contagia. Olha só o verso 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Perceba, o pessimismo é contagiante. Cerque-se de um número considerável de pessimistas e você será um deles também. Cerque-se de um número considerado de incrédulos, de gente que vive em senso de autocomiseração, de gente que sempre se sente uma vítima da vida e das circunstâncias. Cerque-se dessas pessoas e tão logo você será uma delas. É o que está acontecendo aqui. Agora, a terra que Deus prometeu, que mana leite e mel, segundo a palavra dos 10, é uma terra que devora os seus moradores. Eu não preciso nem ser inteligente para perceber a distância que existe entre terra que mana leite e mel e terra que devora os seus moradores. É a mesma terra, o que muda é a percepção. Claro, porque o pessimismo contagia. Porque o mal secreto contagia, a bilis, a tristeza, é contagiante. Bem, mas agora eu quero partir para a parte final, encorajando você a observar a postura dos dois, de Josué e Calebe, que trouxeram um relatório favorável. Então nós analisamos
os 12, analisamos os 10 e agora, por fim, vamos analisar os 2. Os 2 que trouxeram um relatório otimista. Os 2 que simplificaram o pessimismo dos outros 10. Em primeiro lugar, capítulo 14. Como eu simplifico o pessimismo? Deixa eu olhar para a vida desses 2. Primeiro, eu preciso saber a hora de falar. Eu preciso saber a hora de falar. Repare comigo, por favor, o capítulo 14, os versículos 6 e 7. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é uma terra muitíssimo boa. Anote uma coisa. A última vez que Josué e Calebe falaram foi no capítulo anterior, versículo 30. Capítulo 13, versículo 30, é a última vez que Calebe e Josué abriram a boca. Depois, eles vão abrir a boca apenas aqui no capítulo 14. Eles ficaram um tempo em silêncio. Enquanto eles estavam em silêncio, os pessimistas esbravejavam. Enquanto eles estavam em silêncio, aqueles que acham um desafio grande demais, destilavam a sua incoerência, destilavam a sua incredulidade, destilavam o seu medo, destilavam os seus complexos de inferioridade. Então eles estão calados. Mas agora eles percebem que chegou a hora de falar. Parênteses. Se você quiser fazer uma oração comigo essa noite, algo que eu tenho pedido a Deus todos os dias: Senhor, me ensina a hora certa de falar. Me ensina a hora certa de me calar e me ensina a hora certa de falar. Na hora da raiva as pessoas perdem a capacidade de ouvir. Na hora da briga, as pessoas perdem a capacidade reflexiva. As pessoas param de ouvir. E há tempo de falar, mas também há tempo de calar. E muitos problemas que eu já enfrentei na minha vida, no ministério que o Senhor me confiou e na minha família, foi porque eu falei na hora que devia ter ficado calado. E outros problemas igualmente grandes foi quando eu me calei na hora que eu deveria ter falado. Então, às vezes Deus quer que você fale e você se cala, e às vezes Deus quer que você se cale e você fala. Qual é a oração que nós podemos fazer para o alto? Senhor, me ensine a hora certa de falar. Foi Rubem Alves que certa feita escreveu um neologismo, isto é, uma palavra nova que não existe no dicionário, e ele chamou de escutatória. Escutatória. Ele disse em um dos seus artigos que em todos os lugares que ele vai, ele ouve falar de cursos de oratória. Fale melhor, se pronuncie melhor, lidere melhor, fale melhor, oratória. Mas que nós deveríamos abrir cursos de escutatória. Tem gente que não sabe ouvir. E na hora da raiva, na hora do sentimento à flor da pele, de fato é difícil ouvir. Tem hora que a gente só quer falar e que o mundo se exploda em nos ouvir. O que eu aprendo com esses dois homens? Eu aprendo a saber a hora certa de falar. Mas em segundo lugar, ainda no verso 7, eu aprendo a saber o que falar. Não apenas a hora certa de falar, mas o que falar. No verso 7, parte final, ele diz: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é uma terra muitíssimo boa. Então ele sabe que horas falar e ele sabe o que falar. E o que falar? Falar aquilo que Deus preenche o nosso coração. Falar dos valores do reino, falar dos princípios da graça. Falar da bondade de Deus. Falar que nós cremos num Deus que faz infinitamente mais além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Que Deus veio ao mundo salvar o pecador, que não existem casos irrecuperáveis para Jesus. Não é apenas saber quando falar, mas saber
o que falar. Mas em terceiro lugar, saber em nome de quem falar. Repare comigo, por favor, o versículo 8. Para mim, a parte alta desse texto. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Se você tem caneta, grife isso daí. Se você está com seu aplicativo, sublinhe isso aí. Se você não tem nada, grave nas tábuas de carne do seu coração essa expressão: se o Senhor se agradar de nós. É isso que divide as nossas vidas, irmãos. Se o Senhor se agradar de nós, grandes coisas podem acontecer. Se o Senhor se agradar de nós, pode acontecer uma reviravolta na nossa existência. Se o Senhor se agradar de nós, a cura, a libertação, a salvação, a renovo, a coisas novas. Se o Senhor se agradar de nós, não existem impossíveis. Se o Senhor se agradar de nós, o maior dos gigantes se torna um nanico, porque se o Senhor se agradar de nós, não há muralhas que possam deter o povo de Deus. Mas se o Senhor se agradar de nós. Ao mesmo tempo que esse versículo é um alento para o meu coração, esse versículo me enche de responsabilidade. Será que Deus tem se agradado de mim? Porque se o Senhor se agradar de nós, nós veremos as janelas dos céus abertas, derramando sobre nós bênçãos sem medidas. Aleluia, louvado seja o nome dEle. Se o Senhor se agradar de nós, nós veremos diante dos nossos olhos grilhões sendo quebrados, algemas sendo desfeitas. Se o Senhor se agradar de nós, nós veremos diante dos nossos olhos os vícios mais nojentos desse mundo saindo das pessoas pelo poder libertador do Evangelho. Se o Senhor se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de nós, há cura. Se o Senhor se agradar de nós, há portas abertas. Na celebração dessa manhã, uma senhora me procurou e disse: pastor, no último domingo, quando o senhor pregava sobre a armadura de Saul e sobre Davi, eu estava desesperada. Muito tempo sem emprego, as reservas acabaram. Distribuí os meus currículos em todos os lugares, nenhuma porta se abriu. Hoje de manhã ela veio com um sorriso no rosto, dizendo: pastor, louvado seja Deus, Deus abriu uma porta melhor do que eu precisava, minha vida está ajustada, minha vida está digna, Deus se lembrou de mim. Se o Senhor se agradar de nós, portas são abertas. Se o Senhor se agradar de nós, a nossa saúde é revigorada. Se o Senhor se agradar de nós, coisas grandes e firmes podem acontecer conosco. Se o Senhor se agradar de nós, a sua família pode ser transformada. Se o Senhor se agradar de nós, Deus pode visitar a sua despensa. Deus pode soprar recursos sobre a sua casa. Não, nós não cremos na teologia da prosperidade, nós não cremos nesse Deus caixa eletrônico, nós não cremos nesses vendilhões do tempo, não, nós não cremos que Deus é um gênio da lâmpada. Mas meus irmãos, conquanto nós não creiamos na teologia da prosperidade, nós também não cremos na teologia da miséria. Deus não quer que você seja um miserável, Deus não quer que você seja um pedinte existencial. Tem provisão de Deus sobre a sua vida. Se o Senhor se agradar de nós, Ele faz descer chuvas de bênçãos. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Nós não servimos a um Deus egoísta, nós não servimos a um Deus mau, nós não servimos a um Deus que tem prazer na miséria dos seus filhos, não. Nós servimos a um Deus que a Bíblia diz é galardoador, isto é, Ele dá galardão, Ele dá presente, Ele distribui boas dádivas. Então nessa noite, a nossa oração precisa ser: se o Senhor se agradar de nós. Porque se Ele se agradar de nós, coisas maravilhosas acontecerão diante dos nossos olhos. Você pode ler comigo o início do verso 8 de uma forma muito especial e convicta: se o Senhor se agradar de nós. Mais uma vez, se o Senhor se agradar de nós. Em último lugar, quais são os acertos desses dois?
como eles venceram a maioria dos pessimistas, sabendo aguardar. Repare o versículo 10, por favor. Esses dois sabiam aguardar. Sabiam a hora de falar, sabiam o que falar, sabiam em nome de quem falavam, mas sabiam também aguardar. Versículo 10 diz assim, eu concluo. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Olha que coisa. Você imagina o seguinte, que essa igreja envie 12 dos seus líderes, 12 dos seus oficiais, para fazer um mapeamento da cidade de Guarapari. E que 10 desses cheguem aqui dizendo, essa cidade não tem jeito. Essa cidade, eu vou te contar uma coisa, essa cidade não tem jeito. Você dá 2 passos, no terceiro passo você trupica num asfalto quebrado. Não tem jeito. É o relatório dos 10. Acabou. Cidade não tem jeito não. Mas vem 2 que essa igreja enviou para analisar Guarapari e começam a dizer assim, essa cidade é maravilhosa. Essa cidade é maravilhosa. 52 praias. Gente chegando. As pessoas amam estar nessa cidade. Vem gente do Noroeste Fluminense para cá. Tem gente de Itaperuna aqui nessa noite. Olha que coisa extraordinária, sejam bem-vindos. Vem mineiros para cá. Tem mineiros aqui nessa noite? Essa cidade é maravilhosa. Essa cidade é um berço para as nações. Deus tem feito um avivamento nessa cidade. E aí está aqui. Depois que os 10 reclama disso, reclama daquilo outro, reclama do asfalto, reclama da saúde, reclama daquilo outro. Mas os outros 2 dizem, não, tem esperança, essa cidade é uma bênção, as pessoas querem vir para cá, essa cidade é maravilhosa. A igreja, depois de ouvir o relatório dos 12, resolve apedrejar esses 2. 52 praias, tome uma pedra. O povo gosta daqui, o pessoal norte fluminense, os mineiros, toma 20 pedras. Apedrejar vocês. É o que está acontecendo aqui. Leia o início do verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Eles vieram portando boas notícias. Eles vieram dizendo, Deus tem grandes planos para realizar aqui. Eles vieram dizendo, Deus nos está dando uma terra que mana leite e mel. Eles estão dizendo, Deus vai nos fazer vencer os gigantes. E o povo olha para eles e diz assim, não, o relatório que nos interessa é o relatório dos 10. Vocês serão apedrejados e vocês morrerão. Isso me faz lembrar de Jesus, no topo do Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que lhes foram enviados. Como eu queria juntar vocês, como uma galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não me dão ouvido. Mas, o otimista, ele sabe aguardar. Olha como termina o verso 10. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Deus veio defender Josué e Calebe. Deus veio defender aqueles que não se entregaram ao pessimismo. O Todo-Poderoso veio nos defender. Você quer um princípio espiritual para essa noite de domingo? Para que você carregue amanhã no seu ambiente de trabalho, amanhã nos desafios que você vai enfrentar. Nunca se defenda. Nunca se defenda. A.W. Tozer escreve 5 votos para obter poder espiritual. O terceiro voto é, nunca se defenda. Quando o homem se defende, o homem se defende. Mas quando o homem abre mão da sua defesa, Deus defende o homem. Agora eles querem apedrejar os 2. E Deus desce numa nuvem de glória e diz aos meus filhos, ninguém vai apedrejar.
Ninguém vai apedrejar a quem eu dei propósito. Ninguém vai apedrejar a quem eu dei visão. Ninguém vai apedrejar a quem eu dei capacidade de ver o melhor, onde os outros só veem o pior. Ninguém vai apedrejar quem vê beleza, onde os outros só veem feiura. Ninguém vai apedrejar quem vê terra de leite e mel, onde outros veem terra que devora o seu povo. Nunca se defenda, porque se você for se defender, Deus vai deixar você fazer o trabalho. Mas se você abrir mão da sua defesa, Deus vai defender você. Deus vai cuidar da sua honra, Deus vai cuidar da sua reputação, Deus vai cuidar da restauração da sua vida. E em nome de Jesus, os mesmos que usaram os lábios para dizer, você não tem mais jeito. Os mesmos que usaram os lábios para dizer, seu marido não tem mais jeito, sua família não tem mais jeito, sua mulher não tem mais jeito, seus filhos já são um caso perdido. Os mesmos terão que ver uma nuvem de glória descendo sobre as nossas vidas, dizendo, só quem dá a última palavra na vida dos meus filhos sou eu, o Senhor, o grande eu sou. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, o que nós aprendemos com esse texto? Que Deus tem uma bênção especial para quem não se entrega ao pessimismo. Que Deus tem uma bênção especial para quem resolve ver o melhor num mundo em tanta desordem e tanto caos. Que Deus coloque graça nos seus olhos. Que Deus coloque virtude nos seus olhos. Que Deus coloque doçura na sua boca. E que nessa noite, mais uma vez, a sua fé seja renovada na convicção de que o Deus Todo-Poderoso tem janelas dos céus abertas sobre você, se o Senhor se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de nós. Senhor, que o Senhor se agrade de nós, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o programa De Volta às Escrituras, um programa que nos leva a refletir sobre as palavras de Deus, nos conectando com os ensinamentos que são a base da nossa fé. Ouça esse e outros programas nas nossas plataformas digitais, Rede 316, ou acesse nosso site www.rede316.com.br.